Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Texto de hoje, João 12, 42 e 43, que diz assim: Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu querido irmão, se você ler o contexto deste texto, você vai descobrir que Jesus havia feito muitos sinais miraculosos. Inclusive um deles foi a ressurreição de Lázaro, e a sua fama foi se espalhando, muitas pessoas gostariam de conhecê-lo, e assim foi muita gente atrás dele para ouvi-lo e para ver os seus sinais. E muita gente acreditou nele, e muita gente entendia já que Jesus era o Cristo. Mas como para assumir Jesus na nossa vida como Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, isto vai fazer com que a gente perca algumas coisas. E nós temos que estar preparados para isso. Se você observar o texto que eu li, diz que alguns homens que tinham funções na sinagoga, eles creram no Senhor Jesus. Só que eles precisariam tomar uma decisão, porque os fariseus disseram: se alguém confessar ser Jesus o Cristo, nós vamos expulsar da sinagoga. E aqueles homens precisariam decidir: se a gente assume o Senhor Jesus como nosso Senhor, nós vamos ser expulsos da sinagoga. Se a gente não confessa Jesus como nosso Senhor, nós vamos manter o nosso cargo, as nossas funções, as nossas amizades e as nossas alianças. Então eles decidiram: vamos acreditar em Jesus secretamente, a gente não fala para ninguém e a gente mantém tudo aquilo que nós já temos até o dia de hoje. Mas essa questão de não assumir e manter a fé secretamente, eu vou falar um pouquinho mais para frente qual é a consequência disso. E o Senhor, em sua palavra, ele diz qual foi o motivo para esses homens escolherem manterem os seus cargos e apenas crer Jesus secretamente. É porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amavam os cargos, amavam as funções, amavam aquelas amizades, amavam as alianças, amavam os paparicos, amavam tudo aquilo, e por isso que eles não abriram mão disso, porque isso era muito importante para eles. E Jesus disse que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu amado irmão, isso é muito mais comum do que você possa imaginar. Eu tenho observado isso em muitas igrejas, onde as pessoas têm os seus cargos, as suas funções, as suas amizades, as suas alianças, e no momento que elas precisam tomar a decisão quanto a algum princípio, elas se omitem para ficar bem com todo mundo e não assumem um princípio que Jesus ensinou. Há muita gente em nossas igrejas que querem estar bem com todo mundo, mas isso é amar a glória dos homens e abrir mão da glória de Deus. Como eu disse, é tão comum que eu vou ler um outro texto para você perceber que naquele tempo também era comum. Eu li João 12, voltando um pouquinho para trás, João capítulo 9, versículos 22 e 23. Antes de ler, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto deste texto. Um homem cego de nascença havia sido curado por Jesus e ele assume publicamente a sua fé. Os judeus não acreditaram que ele havia sido curado e que ele nem havia nascido cego. Aí chamam os seus pais. Quando os seus pais chegam, eles dão essa resposta que eu vou ler agora. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Seus pais chegam diante dos judeus, como eles sabiam que se confessassem Jesus como Senhor, eles seriam expulsos da sinagoga, eles decidem manter a glória dos homens e dizem: olha, o nosso filho é de maior, ele responde por si mesmo, pergunte vocês para ele. E não assumiram ser Jesus o Senhor que realizou aquele milagre, e eles preferiram continuar com o direito de entrar na sinagoga. Diferentemente de seus pais,
O rapaz continuou sendo interrogado e ele assumiu perante aqueles homens: Jesus é o Cristo e Jesus é o meu Senhor, meu Salvador e meu Mestre. Eu não vou responder nada para agradar vocês. Eu vou responder diante daquilo que eu entendo que é certo e aquilo que eu aprendi. E olha o que aconteceu com este jovem no versículo 34 do capítulo 9. Disseram eles: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós, e o expulsaram da sinagoga. Como eu disse no começo, este rapaz ele perdeu o direito de entrar na sinagoga, de continuar com aquelas amizades, de estar ali como era antes. Ele acabou perdendo o direito, mas ele não deixou de assumir o Senhor, porque ele aprendeu um princípio importante. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Lembra no começo desse vídeo que eu falei? A decisão daqueles homens de servirem a Jesus secretamente? Não adianta. O princípio de ser confessado por Jesus diante de Deus é assumi-lo publicamente. E se nós não o fizermos, ele também vai diante de Deus nos negar. Meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você possamos assumir verdadeiramente que Jesus é o nosso Senhor e que nós não podemos negociar os seus princípios para ficarmos bem com todo mundo. Por mais que sejamos rejeitados, por mais que percamos os nossos cargos, as nossas funções, as nossas amizades, até mesmo o direito de entrar na sinagoga, que nós venhamos abrir mão de tudo para vivermos aquilo que Jesus tem reservado para nós. É isso que eu espero de você e é isso que eu quero para a minha vida. Meu amado irmão, Deus te abençoe e te dê graça e te dê forças para você assumir verdadeiramente quem você é em Cristo Jesus. Deus te abençoe.